Fala pessoal, tudo bem? Mais um episódio do podcast com um convidado que eu sou muito fã. Ele fez uma das coisas que eu admiro e umas coisas que eu gostaria de ter feito no lugar dele, porque sou fã do mercado de suplementação. Ele quebrou barreiras, é um cliente da Care Club, é um amigo, já posso considerar um amigo. Mas antes de eu chamar esse convidado, eu quero trazer um outro convidado ilustríssimo que vai dividir essa bancada comigo, o Marquese Desarrumado, é isso? É isso. Vem cobrir o Marquese. Tá menos certinho, tá tão engomadinho do Marquese, estamos mais solto agora, Exato. né? Vim trazer algo diferente. Dá um oi pra turma ali, né? Pra turma que não te Tudo bem, conhece pessoal? Renan, sócio fundador da Care Club, diretor de operações. Vim aqui ouvir o que essa fera tem pra dizer. Achei melhor cobrir o Marquese aqui do que cobrir na cirurgia de coluna. É bem melhor. Cara, trouxemos aqui um convidado especial, um cara que é o chefe disso daqui. Talvez se ele não tivesse acreditado nesse projeto de podcast, também não teria aqui, porque ele é um dos patrocinadores daqui, mas também é um cara com uma história muito legal para ele. Marcelão, obrigado por você ter vindo aqui, aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Pô, obrigado por ter vindo aqui. Você é um cara que eu sou fã, a gente tinha que colocar aqui pra gente escutar a sua história, tudo que você fez. Sou apaixonado pela marca Dux, acho todo mundo do seu time incrível. Não tem um cara que eu posso falar um lado ali do relacionamento que tem com a gente. E faz sentido tudo que vocês estão conquistando, a gente vai falar um pouco disso também. Mas a gente costuma começar o podcast primeiro falando de quem é a pessoa Marcelo, de onde você veio, se você nasceu aqui, que colégio que você estudou, faculdade. Então conta pra mim esse início de quem é o Marcelo, que pra mim você é o senhor Dux, você é o emblema da Dux, é você. Só falta a capa e nadando ali, assim, que você é o senhor Dux. Legal. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, começar agradecendo pelo convite de participar desse momento especial. Muita história envolvida aqui, né? História que se confunde, história pessoal com história profissional. Então, uma alegria imensa estar aqui participando desse encontro com vocês. E agradecer aqui pelas palavras. Uma abertura como essa aqui aumenta a responsabilidade, fico lisonjeado e todo esse sentimento aqui de admiração é recíproco pelo projeto que vocês têm desenvolvido à frente da Care. Bom, contar um pouco então da minha história. Eu sou nascido e criado aqui em São Paulo, tenho 35 anos de idade. Vivi a vida inteira aqui, muito próximo daqui onde a gente está. Estudei, você perguntou desde colégio, então vamos voltar bem mais para É legal, trás, porque tem uma turma da Care Club que gosta de lembrar de colégio. Pode ser que eu tenha aqui alguns colegas em comum da época de escola. Estudei a vida inteira na mesma escola, porque minha mãe é professora, então minha mãe era professora dessa escola, então eu era aquele filho da professora, a escola Lourenço Castanha. Lourenço, tem vários aqui. Deve ter bastante gente, fica aqui perto, inclusive. Então comecei lá desde criancinha até me formar no ensino médio. Isso já faz algum tempo. E de lá eu iniciei minha trajetória acadêmica no ensino superior. Fui cursar administração de empresas no INSPER também, aqui perto. Então nunca saí muito desse raio aqui de Zona Oeste de São Paulo. E aí já emendando um pouco o início de trajetória profissional, saí da faculdade, entrei no mercado financeiro, fiquei 4 anos no mercado financeiro. Foi tempo suficiente para me convencer de que não era o que eu queria fazer, né? Queria vender saúde, não queria vender estresse. Não, exatamente. Mas foi bom, aprendi, conheci gente, me conheci melhor, né? E depois de 4 anos eu fui buscar novos horizontes. Estava muito em dúvida do que fazer, para que caminho seguir, se continuava no mercado financeiro, se ia para empresas, se trabalhava com consultoria ou se empreenderia. Sempre foi um desejo meu desde criança, quando eu era ainda em época de escola, lá no Lourenço Castanha, eu participei de um projeto. Tinha 15 anos de idade, participei de um projeto acadêmico mesmo, um trabalho escolar, que começou despretensiosamente, que consistia justamente na elaboração de um plano de negócio, era uma simulação de um empreendedorismo. O nosso trabalho foi eleito um dos melhores da turma naquele ano. No ano seguinte, por coincidência, o nosso professor daquela disciplina ficou sabendo que estava tendo um concurso promovido pela Escola de Administração da Mauá. Era um concurso dedicado só para alunos do ensino médio e que, por coincidência, ou não, né, se é que existem coincidências, esse trabalho também consistia na elaboração de um plano de negócio. Era um concurso em escala nacional para alunos do ensino médio de todo o Brasil. E aí o nosso professor, ele matriculou o nosso trabalho, né?
A gente aprimorou um pouco, evoluiu um pouco o que já tinha sido feito no ano anterior. E aí, encurtando a história, a gente foi selecionado entre os 5 finalistas, fizeram uma apresentação oral para mais de 100 pessoas, e depois da deliberação ali da banca avaliadora do concurso, a gente acabou ficando em segundo colocado. Levamos um dinheiro para casa, troféuzinho, aquele cheque tamanho família, só estava acostumado a ver em programas de televisão. Então foi uma primeira experiência com o empreendedorismo que me despertou um interesse. Inclusive, também por supostamente uma coincidência, esse concurso se chamava Concurso Despertando Vocações. Que legal. E de fato em mim despertou uma vocação, mas uma vocação que ela só foi manifestada 10 anos depois. Esse concurso foi em 2005, eu comecei a empreender em 2014. A Dux foi fundada oficialmente em 2015. Então foi daí, né, aí voltando a conectar aqui com o meu momento de carreira, depois do mercado financeiro, estava muito indeciso sobre o que fazer, e foi quando eu conheci meu sócio. Ele vivia um momento muito semelhante, também tinha feito administração na mesma faculdade, o Lucas, na mesma faculdade que eu, só que a gente não foi contemporâneo, então a gente acabou não se cruzando ali na faculdade, ele é um pouco mais novo do que eu. Ele também estava no mercado financeiro e também estava insatisfeito com a carreira. Foi que a gente se encontrou através de uma indicação de um amigo em comum, e aí juntou a fome com a vontade de comer, estavam os 2 moleques, né, com pouca responsabilidade, ou seja, momento de arriscar mesmo, e a gente tomou a decisão de largar tudo, pedir demissão do meu emprego, com a cara e com a coragem, e a gente começou o negócio de zero. Então essa é a breve história aí da Dux, 2015. A partir daí a gente já entra na história da companhia, que a gente pode abrir aí para uma próxima pergunta que vocês certamente vão fazer. Antes de chegar, se a gente entrar na Dux, a gente não sai mais. Então, assim, a gente, por coincidência, a gente sabe que você gosta de triatlo. E como é que era a tua juventude? Que esporte você costumava fazer? Você, assim, Marcelo pequeno, ainda com cabelo, já fazia triatlo ou não? Como que era? Qual esporte que você fazia e como que você entrou no triatlo? Perfeito. Bom, o Marcelo criança não só tinha cabelo, como tinha franja. Cabelo assim, ao vento. Excesso de cabelo. Jamais imaginei que eu fosse viver essa escassez aqui. Muito dela por conta do empreendedorismo. Mas eu pratico esporte desde que eu sou criança, sempre fui muito incentivado pelos meus pais. Comecei no futebol, assim como você. Comecei a jogar futebol com 5 anos de idade. Na época, o meu professor de educação física abriu uma escolinha de futebol. E aí eu fui um dos primeiros alunos, porque ele tinha que prospectar os alunos dele, e ele começou a panfletar na porta da escola. Ele era, como minha mãe também era professora na mesma escola, então ele era colega de trabalho da minha mãe, e minha mãe me colocou nessa... Teu pai também trabalhava na escola? Não, meu pai não. Ah, tá. Meu pai é administrador de empresas, fez economia, fez administração e sempre trabalhou mais nesse lado financeiro. Então eu fui um dos primeiros 5 alunos dessa escolinha. Talvez você conheça, era uma escolinha que começou chamando Beach Sports, depois se transformou em Olímpia. Que sempre foi também aqui na Vila Olímpia. E aí eu era um dos primeiros alunos, eram tão poucos alunos na época que a escolinha tinha uma quadra de society, só que não tinha aluno suficiente para completar o campo inteiro, a gente jogava na lateral, invertido. E dali eu comecei, me apaixonei pelo futebol. Durante muito tempo nutri um sonho de criança de me tornar atleta profissional de futebol. Aí jogava em tudo, toda oportunidade que tinha de jogar futebol eu jogava na seleção da escola, jogava na seleção dessa escolinha também, jogava no clube, jogava de final de semana com um amigo, adorava jogar bola. Tive experiências também internacionais, fui representar um apanhado aqui, um selecionado de jogadores brasileiros em campeonatos fora do Brasil. A gente jogou um campeonato no Chile. Enfim, tive minha breve carreira amadora de futebol, até mais ou menos a época da faculdade, foi quando eu comecei a diminuir um pouco o futebol, por várias questões, por dificuldade de manter a rotina do futebol, pelo índice de lesões que o futebol provoca, e foi mais ou menos nessa época que o esporte de endurance surgiu na minha vida. Comecei com a corrida, muito inspirado pelo meu pai. Meu pai corria maratonas desde que eu sou criança. O teu pai, só um parênteses, teu pai, vulgo, zelador do ginásio do Pinheiros. Meu pai tá sempre lá. Teu pai tá sempre lá com a camisa da Dux, inteiraço. Ele é o meu maior inteiraço. Meu, disparado. Ele se pede camiseta uma vez por trimestre para renovar o armário dele, porque ele usa até gastar a camiseta mesmo. Faz questão e estampa o
a nossa marca com muito orgulho. Que legal. E meu pai sempre foi maratonista, então começou a fazer maratonas na época em que maratona era coisa de maluco, né? A primeira maratona do meu pai, se eu não me engano, foi em 96. Nossa. Então eu via meu pai nessa rotina de corrida, acordando cedo, saindo para correr, né? Fazendo um longo de corrida, viajando mundo afora para fazer prova. Então eu tive essa inspiração dentro de casa, até a época em que meu pai descobriu uma doença, o que o impossibilitou de continuar no esporte. Felizmente ele está bem de saúde, mas a corrida ele teve que colocar em segundo plano. Mas felizmente eu consegui perpetuar esse hábito dele. Legal. Mais ou menos quando ele abandonou a corrida foi quando eu comecei a me apaixonar. Então fiz a minha primeira maratona em 2010, aí provavelmente a gente vai entrar nesse assunto também, que foi quando eu conheci o Renan e a Ker, muito antes de eu pensar em empreender. E aí depois me apaixonei pela corrida, descobri o triatlon, fiquei muitos anos no triatlon e hoje eu continuo nessa. Um ano eu faço a corrida, um ano eu me dedico um pouco mais e me aventuro no triatlon. E essa é a minha vida esportiva do momento. Acaba conciliando, obviamente, o fortalecimento e a musculação muito mais para manutenção e auxílio à corrida do que para outros objetivos. Pô, que legal. Pô, pra entrar aqui e animar, eu vou sugerir um drink pra turma aqui. Vamos fazer. Pô, toma um Red Bull. Um dos nossos patrocinadores aqui também. Eles estão aqui divulgando um sabor novo aqui deles. Esse aqui de frutas vermelhas. Renan, vontade aí, ó. Vamos lá. Bora lá. Frutas vermelhas. Assim, o meu preferido é o de canela. Pera com canela. Isso aqui eu experimentei. Esse aqui é bom. Ó, um brinde pra nós aí. Saúde. Saúde. Prazer. Prazer. Vai dar asas ao podcast. Eles estão muito nessa pegada agora de ir Muito bom. pra parte saudável. Porque assim, Açúcar. sem açúcar. Eu não tomo café. Tanto que eu sou um pouco discriminado. Já vou abrir meu coração pra você. Sou um pouco discriminado e sofro bullying na diretoria. Porque a turma todo mundo toma café. Não existe nenhum intervalo. O intervalo é pra tomar café. Aí os 3 saem pra tomar café. Eu não vou tomar café, eu não tomo café. Eu quase vou lá, finjo que tomo café só pra estar com a turma. Como eu não tomo, eu acabo tomando o Red Bull, que dá essa energia. Substitui. Mas eu tomo bastante também a cápsula de vocês de cafeína. Uma coisa Então, outro problema não é com a cafeína em si, Não, é o café. é porque eu não tive esse hábito. Então, me dá gastrite e tal, mas... Mas bem, então mantenha assim. Exato. Chegou nessa idade sem tomar café, acho que já pensou em arrebentar. Nunca Exato, pisou num porque- hospital. Área da saúde, cara. Sabe que eu comecei a tomar café? A primeira vez que eu coloquei o café na boca foi na faculdade. Nunca tinha tomado também, não gostava muito do cheiro, nunca tinha me interessado. Aí um dia eu tava morrendo de sono na aula, sabe aquele sono que vem depois do almoço, que você não consegue manter o olho aberto? E aí eu falei com um amigo meu, eu falei assim, cara, eu preciso ficar acordado. Eu falei assim, cara, vai lá fora, toma um café. Eu falei, meu, pô, Café. será? Cara, tomei um gole de café, o primeiro da vida, você imagina o efeito que faz no corpo. Nossa senhora, eu fui dormir 3 dias depois. O olho ficou estralado. Desde então nunca mais parei. Cara, a minha experiência com café, eu era estagiário da Nestlé, e eu trabalhava com chocolates, e o café era do lado, e o Nespresso era do lado, lá no andar, né? E aí eu também fiquei na mesma situação. Puta, eu preciso tomar um café, tô morrendo de sono, eu tinha treinado até as 1 da manhã da faculdade, morrendo de sono, aí depois do almoço, aí, nossa, eu não vou aguentar essa porra aqui. Aí me convenceram e tomei o café. Assim, eu tomei o café, deu meia hora, eu praticamente fui parar no hospital, porque me tacou de gastrite. E eu não tenho caso de gastrite, mas como você não tá acostumado, e eu não consegui, tomei metade do meu copinho. Passei mal. Então, assim, não rola café pra mim, rola Red Bull e rola a cafeína de vocês. E uma coisa que é legal, a gente vai entrar na Dux, mas é legal você comentar um pouco disso também. O que vocês pensam, os mínimos detalhes, temos mercadológico, tem a parte científica, e até vou deixar o Renan discutir com você, é muito melhor do que eu para falar, mas a parte mercadológica, você tem um negócio de café ali, vocês entendem como a pessoa consome o produto de vocês. Então, você vai fazer esporte, são 2 cápsulas. Você vai tomar um pós-almoço, uma cápsula. Nenhuma marca de suplemento tinha essa orientação. Mesmo eu utilizando por conta própria, não tinha. Esses detalhes de vocês fazem isso serem tão diferentes, estão crescendo tanto e serem tão legais a marca de vocês. A galera se apaixona pela marca de vocês. Legal, obrigado. Fico feliz. De fato, a gente é muito rigoroso, muito criterioso nos mínimos detalhes. Eu diria até que a gente é chato. Então, assim, é isso. Na hora de lançar um produto é um negócio que a gente vai colocar no mercado,
para cuidar da vida das pessoas. Então a gente não pode, a gente tem que pecar pelo excesso. Entendeu? Então, desde a formulação, seleção dos ingredientes, busca dos fornecedores, elaboração de rótulo, talvez seja uma das etapas mais demoradas do processo, porque a gente quer olhar os mínimos detalhes, né? Se está bonito, se está educativo, se está intuitivo, né? Se está dentro das exigências regulatórias, né? Isso é um dos mais importantes. E até algumas brincadeiras que a gente acaba fazendo com o rótulo, né? As frases escondidas. De filme. A ideia foi sua? Filme, Você é do gosta? meu sócio também. Então é isso. Durante todo o processo de desenvolvimento do produto, a gente é muito, muito, muito rigoroso. O resultado final é esse, né? O consumidor pega o produto na mão e ele percebe esse grau de rigor e exigência manifestado em todas as faces do produto aqui. Não, verdade. Concordo 100% com você. E vamos começar a entrar na Dux. Cara, assim, você resume com muita humildade. Me dava mal um emprego, fui a fundar a Dux, uma empresa fantástica. Mas não deve ter sido assim. Não dá, você não acorda no dia e faz assim. Então, assim, como que... Me contem em detalhes essa história de vocês encontrando com o seu sócio. E eu quero... Vamos abrir uma empresa. Porque, suplementação. Não foi assim. Então, me conta como foi a ideia e quais são as principais barreiras que você passasse, desde financeira. Porque, porra, você tem que ver a parte fabril. Vamos empreender e fazer um serviço, é mais fácil. Mas parte fabril, do sócio, você conheceu o sócio, cara, o sócio é um casamento. Como que você alinhou com ele, quem entrou? Me conta todo esse início de jornada dolorosa da Dux, que com certeza foi, e até a tomada de decisão, e se falhar, cara, eu quero te ouvir essa parte, que pra mim é a parte mais interessante. Com prazer, vamos lá. Bom, como eu estava comentando antes, né? A gente se conheceu através de uma indicação de um amigo comum, os dois muito já inclinados a fazer uma mudança de carreira. E aí o porquê, né, da suplementação, né? Nós dois já éramos consumidores de suplemento na época, como atletas, como... Ele também fazia triatlo? Não, ele nunca foi do endurance, ele sempre foi mais da musculação e outros esportes. Nós já éramos entusiastas da nutrição, dos bons hábitos, da saúde, e a gente via no mercado nacional uma brecha que poderia ser preenchida, tanto uma brecha de qualidade quanto uma brecha de posicionamento, né? Então, na época, a indústria nacional era muito menos desenvolvida do que ela é hoje, né? Existia uma diferença perceptível de qualidade entre o produto nacional e o importado, tanto é que naquela época muita gente recorria ao produto importado, né? Era muito comum. Sim. O hábito das pessoas esperarem ir para os Estados Unidos ou um conhecido ir para os Estados Unidos para trazer suplemento na mala. E também existia uma brecha de posicionamento. A maioria das marcas, naquele momento, eram posicionadas para um público de bodybuilding, por meio de musculação. E a gente enxergava uma oportunidade de conversar e se comunicar com outros consumidores e futuros, principalmente consumidores da categoria, né? Então, desde o início, a gente tinha o objetivo de idealizar e conceber uma marca que tivesse esse posicionamento diferente, que fosse mais abrangente, que fosse mais democrática, né? Que conversasse com outros atletas de outros esportes e que também atendesse os requisitos de qualidade que a gente exigia como consumidor, né? Então, foi daí que surgiu o negócio. Em um dia, eu estava trabalhando num dos maiores bancos aqui do Brasil, um escritório na Faria Lima, super estruturado, com todas as regalias que o escritório dele oferece. O computador deu problema, você apertava resolve o computador. Essa é a parte mais dolorosa de vender. Subia no elevador, ar-condicionado, 2 telas, cafezinho, toda aquela estrutura de um banco no mercado financeiro, na principal avenida, centro financeiro do país, né? E, de repente, no dia seguinte, eu estava no bairro do Butantã, numa casinha emprestada, dentro de uma sala onde funcionava no escritório de uma corretora de seguros, com móveis antigos, meu computador pessoal, que já estava quase se aposentando, né? Sem recursos, sem estrutura, sem cafezinho, sem ar-condicionado, né? Então foi um início muito difícil, com pouquíssimos recursos. A gente começou um negócio com muito mais inocência do que qualquer outra coisa. A gente não tinha dimensão do desafio que nos aguardava adiante, né? A gente começou um negócio com
com um capital inicial pequeno, muito reduzido, achando que seria o suficiente, e não foi, a gente descobriu. Demorou pouco tempo para a gente descobrir que não seria o suficiente. E então foi um início muito difícil, né? Essa história a fotografia que a gente vê hoje, né? Ela tem muita história por trás, né? Ela esconde muito suor e muita luta até a gente chegar onde a gente chegou. A gente ficou 3 anos sofrendo bastante, a empresa em crescimento estagnado, com os nossos recursos se esgotando cada vez mais. Durante algumas vezes a gente se reuniu, eu e meu sócio, para lamentar e para discutir friamente sobre a hipótese de encerrar o negócio. Não foram poucas as vezes em que a gente sentava, um olhava para a cara do outro e falava assim, cara, e agora? O que a gente faz? Será que a gente continua? Será que a gente para por aqui? Isso com 1 ano, 6 Os meses. primeiros 3 anos, cara. Foram 3 anos de Sofrimento. perrengue. E vocês não pegaram empréstimo nenhuma vez? Nesses 3 primeiros anos, não. A gente era recursos próprios e de familiares. Então, os poucos familiares que ainda acreditavam no nosso discurso continuavam insistindo e, né, nos apoiando. Até que chega uma hora que essa conversa começa a ficar cada vez mais difícil. Né? Claro. E depois você volta a terceira, a quarta vez e fala assim, cara, né, tua mãe, teu pai, teus familiares mais próximos começam a te dar uma voz de conselho. Né? Fala assim, cara, será? Vale a pena continuar insistindo? Será que não é o momento de parar? De buscar uma outra coisa? Faz parte, né? Assim mesmo, né? No Brasil é difícil de empreender. E por algum ângulo eles poderiam estar certos, né? Mas a gente acabou sendo teimoso, resolveu insistir um pouco mais. E aí, infelizmente, a gente encontrou o nosso caminho de crescimento e desde então a gente nunca mais parou de crescer. Então a empresa continua crescendo até hoje. Crescimento muito intenso, muito acelerado, carregado de desafios, né? O desafio ele não diminui, ele não acaba, pelo contrário, né? Eu costumo dizer que quanto maior a empresa, maior é o risco, né? Porque hoje o risco não envolve só mais a gente, envolve a família de todo mundo que está lá no dia a dia com a gente. A empresa continua tendo desafios, dificuldades, né? Às vezes as pessoas formam uma imagem de fora de que hoje está tudo bem, está tudo ótimo, a gente está só curtindo a vida, mas não é essa a verdade, né? A gente continua muito empenhado, muito atento aos movimentos de mercado, preocupado com o que pode acontecer, mas a gente continua bastante convicto de que o nosso projeto é um projeto sólido, o nosso propósito é um propósito claro, e a marca está cada vez mais forte, felizmente, e conquistando seu espaço no mercado. Aí precisa ficar se reinventando, né? Continuar inovando, senão o mercado surgem novos concorrentes o tempo inteiro, concorrente de produto, concorrente como marca, né? Mas fala pra gente assim, que eu fiquei curioso aqui. Qual foi o pulo do gato ali quando vocês finalmente engrenaram o negócio? Qual foi ali o pulo do gato? Era alguma coisa que estava no planejamento de vocês inicial e que vocês tiveram a sacada de mudar? Quando aquele estalo, que você falou que estava tenso, aquele estalo de... Você precisou quando... Agora foi. Isso. E foi uma tomada de decisão de vocês, foi algo que vocês perceberam de falha ali no planejamento, que vocês tomaram uma decisão que foi chave, ou foi dessas questões que acontecem no mercado e vocês estavam bem posicionados para acomodar isso? Onde é que foi esse ponto da virada? Ótima pergunta. Foi o seguinte, até aquele momento, a gente tinha sido muito competente em... Só para aquele momento, já estava no primeiros 3 anos, até anos. esse ponto de inflexão que o cara está perguntando. Está no terceiro ano. A gente tinha sido muito competente em desenvolver um produto de qualidade, que na época o produto já era percebido com esse grau de qualidade, pelo sabor, pelo sensorial, pela solubilidade, e outros aspectos de qualidade que compõem aqui essa percepção de qualidade do produto. A gente já tinha sido competente em criar uma marca que fosse diferente, né, que transmitisse um posicionamento diferente do comum. A gente já tinha uma cultura própria, por menor que fosse a empresa, mas uma cultura própria, que engajasse as pessoas. Na época a gente tinha pouquíssimos funcionários, eram menos de 10 pessoas na empresa. Só que faltava um aspecto aqui fundamental. A gente nunca foi competente na parte comercial. Né? Tanto na comunicação, né, investimento em marketing, em mídia, né, para expandir o alcance de marca. A gente sempre achou que isso fosse acontecer naturalmente, espontaneamente, através do boca a boca. Né? Só quando você pretende escalar o negócio para fora do seu círculo social, para fora do bairro onde você cresceu, dos seus amigos, não adianta, o boca a boca não vai chegar lá. Né? Então a gente nunca teve essa
essa visão, esse entendimento da importância de um investimento em expandir essa comunicação, né? Não adianta nada você só criar uma marca, você precisa, né, contar para o mercado que essa marca existe. Principalmente no começo. Principalmente no começo. E além disso, né, ainda dentro desse aspecto comercial, a gente não tinha força de vendas. A força de vendas éramos nós mesmos. A gente mesmo que, de vez em quando surgia ali uma janela na agenda, a gente saía para bater na porta de loja para tentar vender o nosso produto. E não é assim que funciona, né? O esforço comercial é algo contínuo, né? Algo recorrente. Você tem que estar lá o dia inteiro na rua, batendo na porta, apresentando o produto, negociando, enfim, tem todo, né? É uma escola, né? A área comercial, né? A profissão do vendedor é uma profissão que exige um conhecimento e um perfil, né? Você tem que ter um dom para isso. Tem que gostar de vender. Tem que gostar de vender. E a gente negligenciou esses aspectos tão importantes do negócio. Foi quando a gente percebeu, falou, gente, tá faltando isso. A gente foi muito bom para desenvolver tudo que precisa ser desenvolvido porta para dentro, mas porta para fora a gente não tá conseguindo falar para o mercado que a gente existe, né? Foi aí que a gente começou a montar o nosso time próprio, nossa força própria de vendas. Só que para montar uma força própria de vendas existe capital, né? Você precisa contratar time, esse time precisa ter estrutura, precisa ter carro, esse time tem deslocamento, ele dorme em hotel, tem que se alimentar na rua, esse time é comissionado. Então é uma estrutura que a gente não tinha no momento de empresa em que o capital já era quase que esgotado, né? Aí nesse momento, quando a gente fez esse diagnóstico, eu sentei com meu sócio e a gente combinou de fazer uma última rodada de empréstimos pessoais, porque não tinha mais dinheiro, o nosso caixa estava praticamente zerado. Só que foi com um combinado desde o início. A gente se olhou e falou assim, cara, então vamos lá, vamos voltar aqui para os nossos pais, para os nossos familiares, vamos contar mais uma historinha, pedir mais um pouquinho de dinheiro, mas vamos combinar aqui desde já, antes de qualquer coisa, que vai ser a última vez. Se isso não der certo, a gente para, né? Não vai ter outra tentativa. Essa é a última. Foi importante a gente fazer esse alinhamento, porque depois você se ilude, você acaba indo mais um pouco, você fala assim, não, vamos mais um pouquinho, vamos pedir mais um pouco de dinheiro. Não, essa vai ser a última. Tanto é que quando a gente levou esse discurso para nossas famílias, foi com esse combinado já alinhado, né? Eles acreditaram mais uma vez na gente, a gente conseguiu levantar esse capital e dedicamos 100% desse capital para montar o time de vendas. E deu certo. Então foi realmente a última bala que a gente tinha ali na nossa arma, e a gente acertou o alvo, né? E aí, a partir dali, o negócio começou a crescer. E tem que estar muito confiante do seu produto e do seu plano, né? Porque é isso, é despesa. Legal, então estamos indo mal, agora a gente vai virar esse jogo para isso, vem despesa. Com certeza. Tem que equilibrar a ambição com a capacidade, né? E quanto mais você cresce, mais o negócio exige. Então, você precisa realmente estar muito certo de que é esse o caminho, de que você acredita, né, nessa solução e de que você está disposto a enfrentar a montanha-russa de emoções que o negócio vai te trazer, porque é isso. Mesmo no momento bom de crescimento, vão vir as notícias indesejadas, as surpresas, precisa ter estômago e coração para seguir em frente. Você tem uma frase que você falou para mim uma vez, se você não quiser falar aqui, a gente corta, mas você falou para mim, Xuxa, se eu souber, assim, existe uma dificuldade de empreender, de construir uma marca de suplementação. Se eu soubesse, no dia 1, a dificuldade que seria, eu tomaria a decisão de não fazer uma empresa de suplementação, mesmo o sucesso da minha empresa agora. Você confirma essa frase? Mais ou menos isso, porque assim... Se eu soubesse que é tão difícil, eu não teria nem feito. Quando a gente começou, de novo, eu tinha 24 anos, meu sócio tinha 23. O nosso patrimônio pessoal, somado, não dava 50 mil reais, né? E a gente não tinha dimensão nenhuma do desafio que seria o empreendedorismo. A gente menosprezou. É a minha sensação. A gente subestimou. A gente achou que assim, cara, vou lançar um produto, eu conheço um monte de gente, eu vou lá bater na porta da Care, eu treino numa assessoria, vai no boca a boca, e quando a gente vê o negócio, vai crescer sozinho, né? Vamos entrar nessa. Achando que seria uma grande brincadeira. E aí a brincadeira que eu sempre faço se a gente soubesse o que viria pela frente, né? Que precisaria de muito mais capital,
né, de que a gente ia ter que enfrentar muito mais desafio, de que a gente ia ter muito mais frustração, isso ia impactar nossa vida pessoal, né? Eu tive que vender tudo que eu tinha de patrimônio próprio, eu tive que trabalhar de garçom aos finais de semana, eu tive que... Pra você receber salário nenhum, por quase 3 anos. Zero, né? Eu tinha que trabalhar de garçom para receber R$ 1.000 por mês, era isso. Mais a mesada que eu voltei a pedir para minha mãe na época, para eu conseguir pelo menos, assim, comer. Né? Assim, é um momento sem luxo nenhum, parei de viajar, parei de sair, parei de comprar coisas para mim. Então, foi um sacrifício pessoal muito grande. Talvez, se do início a gente já soubesse de tudo isso que viria pela frente, talvez a gente repensaria muito mais a decisão. Falei assim, cara, calma aí, será que agora? Será que não tem que preparar um pouco melhor? Mas eu investiria numa clínica de medicina esportiva, acho Pois melhor. é. Mas no nosso caso é um pouco diferente, porque a gente também, a história de vocês é muito semelhante à nossa nesses aspectos, né? Quando a gente fundou, não éramos, a gente não a gente fundou como fisioterapeuta, médico, né? A gente fundou para atuar efetivamente, né? E aí a coisa a gente foi descobrindo realmente. A vontade que isso tornasse um negócio sempre foi essa, a vontade, claro. Mas a gente foi criando isso, construindo isso. Mas eu sou fisioterapeuta, o Gustavo era médico, a gente efetivamente montou um negócio para atender. Vocês foram para um negócio que é totalmente diferente, né? E a frase que eu uso para resumir um pouco desse cenário aqui é de que muitas vezes a ignorância é uma bênção. É melhor não saber. Porque se você souber, talvez você não vá em frente. Então, foi o melhor que a gente não sabia, que a gente era inocente, a gente era um pouco ignorante, né, no bom sentido, que a gente foi por esse caminho. Senão, talvez a gente não tivesse ido. Cara, a gente tem... Achei legal que você colocou, porque é o seguinte, vou dar a minha opinião também. Eu gosto de saber as histórias das pessoas, de como começou. Tipo, o Endeavor tem que é o Dia 1, Day One, que eles divulgam bastante. E aí, o que eu sempre pergunto para todo mundo que teve um sucesso profissional, que empreendeu, eu sempre faço essa pergunta, mesmo que eu fiz para você como começou, e a minha leitura é o seguinte, em nenhum caso, em toda a minha vida, foi mais de 100 pessoas que eu perguntei, quando planejou ali na folha, que ia empreender, tipo, deu certo, eu empreendi, planejei e tal, deu certo, aí eu fui. Tipo, nunca teve esse caso. Todos que eu escuto, tipo, a conta não fechava, mas eu fui no feeling. Assim, tem um ponto, acho que tem pessoas que colocam um processo na mesa, que executam muito bem e planejam muito bem, mas para certas coisas, de como empreender, criar do zero, ainda mais no Brasil, você precisa ter aquele feeling, aquele um pouco de loucura, aquela loucura que é loucura, mas quando você passa, no teu caso, que foi 3 anos, tu não te consegue de louco, tua família inteira é louco. Depois de 3 anos, quando começou a vingar, assim, começou a ver um monte de gente vindo, é aquela linha, assim, que você passa da loucura e vira genialidade. Vira visionário. Vira visionário. Loucura se der errado, visionário deu depois que dá certo. certo. Mas é verdade, assim, por melhor que seja o seu planejamento, principalmente quando a gente fala em negócios, né? A gente está agora no momento também de orçamento para o ano que vem, basicamente o que a gente faz é planejar o ano. Não corta a gente, hein? Não corta o podcast, hein? É um exercício de previsão, né? De previsibilidade. Assim, o que será que vai acontecer no futuro, né? E ninguém aqui é capaz de prever o que vai acontecer. Então, por melhor que seja o seu trabalho, mais conservador que seja o seu planejamento, vai dar errado, né? Você vai errar. Você tem que partir do pressuposto de que aquele planejamento ele é impreciso. Porque assim, nenhum planejamento prevê uma guerra, nenhum planejamento é capaz de prever uma pandemia, uma alta do dólar, né? Então assim, você pode colocar uma série de premissas ali no seu planejamento, no final das contas você vai estar errado. Então, você precisa, obviamente, quanto mais você cresce, né, principalmente no negócio, você precisa ter um planejamento para servir como um direcionador, né? Não dá para também seguir avançando aqui sem visibilidade. É importante planejar, é importante tentar prever o que vai acontecer no horizonte próximo, mas tem uma boa parcela aí de feeling, de intuição, que aí vem de dentro, não tem jeito. É você acreditar e falar que eu acho que vai dar certo. Eu tenho um caso engraçado, não com você, com a marca Dux. Vocês são super carinhosos com a gente aqui, vocês mandam um monte de coisa pra gente. E aí eu tenho vários sachezinhos de vocês de proteína. E eu tava na academia mês passado, assim, aí eu tava no bebedouro enchendo a garrafinha pra botar água, abrir o proteína e tomar. Aí tinha uma mulher do meu lado, ela falou, ela queria encher água gelada, tava na gelada, eu falei, não, pode ir, eu vou aqui na quente, não tem problema. Aí quando tá enchendo a garrafinha, tipo, papiou.
Ah, proteína isso daí, né? Falei, vou ter uma proteína e tal. Nossa, proteína é muito ruim. Ela falou pra mim, assim. Aí já me deu aquela. Pô, eu sou Dux, irmão. Vocês patrocinam aqui, vocês que botam leitinho lá em casa. Então eu falei assim, como ruim? Ah, eu não consigo tomar proteína. Às vezes eu tomo creatina. Mas assim, você sabe que uma coisa tem a ver com a outra. Não, mas eu não tomo proteína. Falei, você conhece a Dux? Ah, já ouvi falar. Tem um senhor na academia que sempre anda na camisa da Dux. Exatamente. Aí falei, pô, a marca daqui, inclusive os caras são sócios de Pinheiros aqui. É uma marca muito legal. E aí, um dos pilares deles, na minha concepção, depois eu conheço se eu estiver errado, é os sabores. A minha esposa também odeia proteína e o sabor deles é diferente. É mesmo? Pô, que legal, vou experimentar. E eu tava com um sachêzinho do Fresh Limão ainda. Aí eu falei, pô, tá bom, então isso aqui é seu. Não precisa, você pode até sem graça. Não, cara, é seu, não tem problema. Eu vou almoçar aqui daqui a pouco, não tem problema, então pode tomar aqui. Ah, sério? Não sei se ela gostou ou não, depois eu vou se encontrar no clube, eu vou perguntar. Mas eu fiz essa entrada porque eu quero perguntar para você, e aí você puder falar, talvez você tire um dos pilares mais estratégicos, mas assim, qual o pilar de diferenciação da Dux? E aí você pode, na minha concepção, de fato, o sabor de vocês é totalmente diferente, por isso que eu comentei isso com ela, mas eu queria saber de você, ao longo da história e momentânea também, então, ao longo da história foi isso, momentânea a gente tem os próximos passos desse caminho, o que você acha que a Dux é de diferente, pensando no consumidor final, assim, qual que é o pilar de diferenciação da Dux? Ou os pilares? Bom, eu dividiria essa resposta aqui em duas frentes, que são complementares, né? Não tem como dividi-las, mas vamos olhar separadamente. Primeiro falando em produto, né? O nosso fator de diferenciação em produto não é um só, né? Eu resumiria ele num conceito de qualidade. Tá. Mas qualidade é um conceito muito amplo e, de certa forma, subjetivo. Exatamente. O que é qualidade? Bom, qualidade é uma soma de esforços aplicados diariamente num negócio que resulta num produto, né? Desde a forma como a gente trata as pessoas, como a gente constrói a nossa cultura, e aí entrando no desenvolvimento do produto, né? De novo, como é que a gente é rigoroso na formulação, na seleção dos fornecedores, no design de rótulo e embalagem, nos aspectos sensoriais do produto. Tudo isso compõe a percepção de qualidade, né? O sabor é um deles? Certamente. É um dos principais, porque é um dos mais percebidos. Porque quando você coloca um produto na boca, você sente o sabor, né? Ele te oferece uma experiência sensorial, né? Então, falando especificamente sobre sabor, de fato, concordo com você. É um dos nossos... E vocês buscaram isso mesmo? Foi algo que meio que foi acontecendo? Eu Não, gostei diferente do foi. sabor. Desde a primeira formulação de produto, quando a gente não tinha estrutura nenhuma, quando a gente não tinha laboratório. Quando tinha 2 sabores. Quando tinha 3 sabores, chocolate, baunilha e morango, eram sabores excelentes. O problema é que pouca gente experimentava o produto naquela época. Mas eram sabores muito bons. O porquê disso? De novo, volto a falar, porque a gente é chato e rigoroso. Então, assim, a gente não aprova nenhum produto enquanto não tiver um sabor redondo. Um sabor, não só redondo, um sabor excepcional, né? Ontem mesmo eu estava degustando sabores de novos produtos que estão aqui no nosso pipeline de desenvolvimento. Reprovamos quase todos. Volta, retrabalha, né? Aí o nosso time vem de novo e passa por mais uma rodada de apresentação. Então, assim, a gente nunca é vencido pelo cansaço. Assim, puta, já experimentamos 3 vezes, não ficou bom, vai assim mesmo? Isso não existe. Não ficou bom, volta. Em último caso, a gente não lança o produto, né? Então, o sabor, de fato, é um aspecto sobreposto, mas não é o único, né? Ele é somado a todos esses outros. Então, falando em produto, eu diria que o aspecto de diferenciação é qualidade. Muita gente vai falar que qualidade é subjetivo. Todas as marcas de qualquer mercado vai dizer que tem qualidade, né? Dificilmente alguém vai falar assim, não, eu não tenho qualidade, né? Mas cada um tem o seu padrão de qualidade e o nosso é o mais elevado possível. E aí o outro lado que eu traria para essa resposta também é marca e posicionamento, né? Então, já contei para vocês, né? Desde o início da concepção da marca, a gente tinha uma visão de se diferenciar. A gente não queria ser mais do mesmo. O que era o mesmo? Era o bodybuilding, a musculação, né? A hipertrofia, aquela comunicação agressiva, né?
as cores vibrantes, os atletas de halterofilismo, né? A gente quis ser diferente. Falou, não, cara, quero falar com outros atletas, quero falar com corredor, quero falar com triatleta, quero falar com atletas outdoor, esportes radicais. Pô, por que não oferecer um suplemento pro cara do surf, pro cara da escalada? Né? Então, lá no início, a gente já começou a desenvolver essa marca. E o público percebia isso. Então, o público olhava para a nossa marca e trazia esse feedback para ele. Falou assim, cara, vocês são diferentes. Pô, a marca é importada, eu nunca vi, que legal, né? E o que a gente foi fazendo foi cada vez mais lapidando esse posicionamento, fortalecendo esse posicionamento, né? No início, ainda dentro do contexto de esporte, e agora, nesse ano, a gente acabou de passar por um processo de rebranding, de reposicionamento. Ele é uma atualização do nosso posicionamento, né? Onde a gente deixa de falar só com um atleta e agora passa a falar com um ser humano em todas as suas fases da vida, da infância à terceira idade, né? Onde o esporte é uma dessas etapas, né? Um dos momentos de vida de um ser humano, né? Corroborando e reforçando o nosso propósito de nutrir a vida humana. Então, isso tudo é o panorama por trás desse nosso projeto de rebranding, de reposicionamento, onde a gente modernizou a nossa marca, a gente trouxe uma comunicação mais alinhada com o momento atual de mercado, onde a marca tenta acompanhar as novas tendências do consumidor. O consumidor hoje de suplemento é um consumidor muito mais amplo, muito mais antenado, muito mais exigente, que não vê mais o suplemento só como um aliado ao esporte, né? É um aliado à saúde. Eu posso consumir o suplemento, seja para buscar um objetivo no esporte, para eu cuidar do meu bem-estar, para eu prevenir doenças, para eu envelhecer melhor, para eu cuidar da minha beleza e assim por diante, né? Então, toda essa jornada de construção de marca foi cada vez mais construindo uma marca que estivesse alinhada aos interesses do consumidor e às tendências atuais de mercado. E até hoje eu acho que a gente é visto dessa forma. Ainda mais agora, depois de lançada todo esse momento novo de marca, né? Então, mas também são aspectos muito subjetivos, né? Então, demorei aqui 10 minutos para responder a sua pergunta, porque é uma pergunta que dificilmente você responde com um detalhe só, né? Precisa elaborar essa resposta. Então, eu elaborarei essa resposta falando de produto e falando de marca, que eu acho que são os dois aspectos que, se complementando entre si, nos diferenciam do restante do mercado. Não, e faz muito sentido, é até legal, até dar um testemunho. É muito legal você ouvir esse tipo de explicação agora, nesse momento que vocês estão, né, do mercado, com a marca, de quem pegou lá atrás. Eu fui testemunha disso. Aliás, a gente até entra nesse mérito depois, mas eu fui... O Marcelo foi meu paciente, né? Tratou uma canelite comigo há muito tempo atrás, na época que eu ainda conseguia atender, Xuxa. Atendi bastante nessa vida. E nessa ocasião vocês estavam montando, né? Talvez vocês estivessem nesses primeiros três anos aí de Eu nem estava nessa época ainda, mas termina a sua pergunta que depois eu... E eu me lembro, o legal para corroborar com o que você disse é que eu me lembro disso. Você veio trazer pra gente experimentar, pra gente conhecer e veio muito com esse discurso de, poxa, porque o nosso foco é na qualidade e tal. E assim, era isso, eram os sachêzinhos. Tinha 3 sabores de proteína, mas assim, cara, o negócio, naquela época, proteína, o negócio não era pra ser bom, era pra você tolerar comer. Hoje a indústria evoluiu muito e tal, mas naquela época o grau de diferença de vocês era enorme, Pelota, sem engolir. Não mexia, não misturava de jeito nenhum. O dele misturava. Eu lembro dele me explicando, não, porque a gente foca, cara, é pra misturar. E o sabor é pra ser. Era muito bom. Que tinha que ficar pra diluir. O de baunilha era uma piada, era uma delícia. Eu falei, cara, não é possível que isso aqui é saudável. Isso aqui é um doce. Cara, mas era maravilhoso e era, poxa, muito bacana. E eu lembro que tinha até uma história, era uma ideia a história dos sachês, né? Vinha numas caixinhas, pra não ser aquela coisa do potão, não tinha um pouco disso? Tem uma memória boa, hein? Eu lembro disso perfeitamente. Bom, a minha história com o Renan aqui é a mais antiga de todas, tá? O Renan foi o primeiro. Eu conheci o Renan em 2010, no meu primeiro ciclo de maratona, quando eu fui tratar uma canelite. Conheci a Care Club através da indicação do meu treinador na época. Isso que eu ia falar. A Care Club ficava na Gomes de Carvalho. Na Gomes de Carvalho. Escritório de 100 metros. Tá no NPR que você treinava aí? Treinava no NPR. Meu treinador era o Fábio Rosa e ele me indicou a Care Club para tratar uma canelite. Eu lembro que a gente tinha que ficar correndo, né? Na no corredorzinho. Fui fazer a primeira filmagem com você lá no Parque do Povo. No parque. E não tinha espaço.
Isso foi em 2010, estava começando no mercado financeiro, ainda nem pensava em empreender. E aí, 4, 5 anos depois, eu comecei a empreender e os nossos caminhos se cruzaram de novo. Um dia, alguém apresentou os nossos produtos aqui dentro da Care, não fui eu. Já era paciente da Care desde aquela época, admirava muito, já estavam aqui, aqui nessa clínica aqui do Ibirapuera. Já tinha uma baita admiração pelo Doc, mas nunca tinha falado com ele, sempre o via aqui como uma referência, né? Médica e empreendedora também, foi um baita empreendedor, tá vendo? E aí um dia alguém trouxe um produto nosso e voltou para mim e falou assim, cara, você não sabe, levei o teu produto na Care Club e o Doc se encantou e falou, quero conhecer esses meninos. Então o Doc teve a primeira visão, né? A gente não era ninguém, cara, o produto era um sachêzinho de qualidade estética questionável. Ele olhou e por algum motivo aquilo despertou interesse nele e falou assim, cara, quero conhecer esses meninos, traz eles aqui. E a gente veio. Sentei na sala do Doc, apresentei os produtos, deve ter sido nesse dia que o Viana conheceu os produtos. E aí o Doc chegou e falou assim, cara, vamos fazer alguma coisa juntos, né? Era vocês que eu tava procurando. Porque, acho que o mercado brasileiro é carente de uma linha de endurance, não me conformo, todo mundo tem que ir lá para fora para comprar recovery. O mercado aqui é muito promissor, tem baita público consumidor, precisa ter uma marca nacional que atenda esse atleta. E aí a gente sentou junto e começou a formular a nossa primeira linha de endurance que existe até hoje, a mesma linha, os mesmos produtos. A gente agregou com outros produtos também, mas os originais continuam fazendo parte do portfólio. E foi dali que a gente começou. Então, o Renan se lembrou muito bem, de fato. A gente começou com um produto, um modelo de negócio bem diferente do que é hoje. Apesar de já ser uma linha de suplementos, a gente tentava se diferenciar através da apresentação do produto. A gente só vendia produtos em monodoses, em sachês, vendendo só através de um canal próprio do nosso e-commerce. A gente pretendia eliminar todos os intermediários da cadeia e não revender em loja, só vender em site próprio. E no nosso site próprio a gente conseguiria oferecer uma experiência de consumo diferenciada, Que é a Growth, de customização. A Growth é 100% digital, né, 100% Eles copiaram a sua ideia. É que a ideia não era só o B2C, não era só o site próprio. Era oferecer uma experiência de customização no site próprio. Então, o cliente entrava no nosso site e ele customizava um kit de suplementos, misturando os produtos e os sabores de sua preferência. E não sei se você vai lembrar, eles eram enviados numa caixinha preta, que era totalmente disruptivo e diferente do mercado. Porque a gente, com isso, buscava atender algumas dores do consumidor, que era comprar um pote grande, desembolsar um alto valor, ter que consumir o mesmo produto de um mesmo sabor todos os dias, ter o trabalho de colocar o produto dentro de uma coqueteleira e levar para o treino, para o escritório ou para uma viagem. Então o sachê ele meio que resolvia todos esses problemas ao mesmo tempo. E tinha um aspecto de customização que também era diferenciador. Mas foi daí que a gente começou e com o tempo a gente foi adaptando cada vez mais o negócio até transformar ele no que ele é hoje. Que legal. E aí, pega aquele produto ali para mim, por favor. Você falando que se desenvolveu desse produto, você inclusive fez uma homenagem muito bonita, que é pro Doc, que tem uma homenagem pro Doc aqui, né? Um filme do Indiana Jones, decorei já, isso que todo mundo, só uma coisa, dos vídeos que eu te mando, onde quer, eu sempre conto a história para todo convidado, o cara... Eu vi várias vezes. Exatamente. Super lisonjeado. E aí, me conta um pouquinho, Marcelo, além da homenagem, como foi esse início de, precisa já ter passado, mas como foi esse início de relacionamento com o Doc e como é que foi, ao longo dos anos, essa conversa com o Doc, o que ele influenciou, o que foi importante para vocês, tanto para empreender e te ajudou também na parte esportiva. Conta, como foi seu início e a sua relação com o Doc? Cara, foi uma história muito legal. Conheci o Doc, então, nesse dia, a gente começou a formular essa nossa linha de endurance. Naquele momento, a gente estabeleceu muito mais uma relação profissional. A gente começou a construir uma relação de amizade, né? Bom, vocês conhecem o Doc melhor do que eu, provavelmente. Um cara espetacular, né? Não só profissionalmente, mas como pessoa, principalmente, né? E desde então, a gente só foi cada vez mais fortalecendo essa relação, né? Ainda no começo, num âmbito muito mais profissional, mas com o tempo, fui me consultando com ele, né?
vinha aqui bater papo e fazer reuniões de alinhamento e planejamento com ele direto, ele recebia na sala dele, reservava um horário, não tinha hora para acabar, o cara sempre super solícito, super atencioso. E aí a gente foi crescendo juntos, né? Foi legal que a nossa história empreendedora, ela guarda muita similaridade, né? Porque assim como a gente foi crescendo, a Care também foi crescendo. Assim como a gente fez um reposicionamento de marca, a Care também fez. Na mesma época em que eu comecei a falar sobre, puta, ô Doc, não quero mais falar só com o atleta, cara, porque tem um mercado muito maior aí pra gente explorar, a Care estava num momento muito parecido, né? Tanto é que mudou de nome, era Running Care, depois virou Sports Care. e aí que virou Care Club, né? Então a gente foi trilhando um caminho paralelo, mas muito parecido. E muitas vezes essas linhas paralelas elas se cruzavam, né? Nas parcerias e no desenvolvimento do produto e etc. Aí teve uma época em que a gente se distanciou um pouco por conta de situações de negócio mesmo. A Care tinha um outro patrocinador, né, do mercado de suplementação, um concorrente nosso, e naturalmente a gente acabou se afastando um pouco. E aí eu voltei a me aproximar do Doc na pandemia quando eu fiquei sabendo da doença dele. Alguém me contou um dia, pô, o Doc tá doente. Eu falei, cara, não acredito, como assim? Né? E aí eu mandei uma mensagem pra ele. Né? Falei, Doc, faz tempo que a gente não se fala, mas o carinho é o mesmo. Cara, eu tô aqui pra manifestar o meu apoio, né? Torcer pra que você se recupere, né? Pra que, enfim, você consiga enfrentar essa doença aí da melhor forma possível. Ele me respondeu super carinhoso, agradecendo o contato, super feliz. Ele sempre foi um cara que, toda vez que ele me encontrava, ele abria um sorriso. E nesse áudio, ele me mandou um áudio, eu tenho esse áudio até hoje, a voz dele já estava enrolada. E aí eu percebi que realmente a doença já estava chegou forte, prejudicando ele. E puta, eu fiquei péssimo nesse dia, cara. Eu fiquei muito mal, fiquei triste. E nessas horas que a gente começa, né, fazendo uma retrospectiva, me arrependi de ter distanciado dele, né, me arrependi de a gente não ter aproveitado esses últimos meses para continuar próximo, continuar construindo a nossa relação de parceria, de amizade. Mas felizmente deu tempo da gente se reaproximar, né? Então nos últimos meses de vida dele, cara, a gente voltou a ser amigo de novo. A gente nunca deixou de ser amigo, né? Mas a gente voltou a se encontrar. No meu ciclo de Ironman, eu tive uma lesão, fui me consultar com ele, cara, e eu lembro que ele parou a agenda dele, eu mandei uma mensagem dele desesperado, falei assim, Doc, pelo amor de Deus, cara, tô há 40 dias do meu primeiro Ironman e, putz, estirei minha musculatura, eu preciso de uma ajuda. Ele falou assim, cara, vem aqui hoje, agora, né? Falou com a secretária dele, liberou um espaço na agenda, me recebeu, depois eu voltei lá com uns exames de ressonância, ele tinha até já uma dificuldade motora. Eu lembro que ele me fazendo os exames clínicos, né, para pegar a minha musculatura, ele não conseguia fazer a pressão, né, não conseguia palpar direito. E aí, cara, eu lembro que talvez tenha sido a última vez em que eu o vi presencialmente, foi uma dessas consultas, na véspera do meu Ironman. Ele me atendeu, nunca quis me cobrar, eu falei assim, faço questão, ele falou assim, não, vai embora, nem passa na recepção. E aí eu tava saindo da sala dele. Adora essas coisas, né? Ele não deve nem saber, né? Ou se sei. Aí eu tava saindo do consultório dele, eu falei, Doc, deixa a porta aberta ou fecha? Ele falou assim, não, pode fechar. Aí quando eu fui fechar, ele me chamou. Ele me chamava de Mar. Falou, Mar, aí eu abri de novo. Aí no que eu abri de novo, ele já tava com aquela, né, dificuldade na fala dele. Ele olhou pra mim e falou assim, eu te amo. Né? Mas foi uma manifestação de carinho mesmo, de amizade. Isso, felizmente, a última imagem que eu tenho dele é essa imagem muito positiva da pessoa que ele sempre foi. E aí, depois, enfim, da partida dele, que deixou a gente, todo mundo, né, toda a comunidade esportiva e todo mundo com quem ele lidou ao longo da vida dele, ficou muito abalado. Eu lembro que, putz, eu fiquei impressionado a quantidade de reposts de stories que tinha no Instagram dele, né? A quantidade de homenagem que ele recebeu foi, assim, impressionante. E aí voltei para casa, para a empresa no caso, e aí falei, gente, a gente precisa fazer algum tipo de homenagem póstuma e permanente pro Doc, né? Então, nada mais justo. A gente já tinha na época essa estratégia de esconder frases em nossos rótulos, e a gente falou, cara, não, então aquela linha de endurance que o Doc ajudou a desenvolver junto com a gente, agora ela vai ficar perpetuada como uma homenagem a ele, né? E essa homenagem ela é uma homenagem sutil, subjetiva, né? Ela nunca é muito direta, né? Então a gente fez uma menção, toda frase escondida nos rótulos, eles fazem uma menção a um filme, e a gente fez a menção ao Indiana Jones com a frase Thank you, Doctor, e o Doc
todo mundo sabe aqui quem é e o que ele representa pra gente. Então, uma história bonita, me orgulho, lamento demais, acho que foi um cara que foi embora muito cedo, né? Ele tinha muito ainda o que contribuir, mas certamente ele deixou um legado aqui e vocês estão dando continuidade a esse legado, e é um cara que marcou esse mundo de uma forma muito positiva. Não, eu faço questão de todos os convidados que a gente recebe aqui explicar essa história, explicar essa homenagem, porque é um compromisso que a gente tem até com a família do Doc, até com a Ju, perpetuar esse nome dele. Então, assim, se fisicamente ele não está mais aqui, ele está em espírito, está em energia, e esse projeto em relação a isso, a gente falar muito do nome dele, a gente sempre pergunta do Doc. A gente teve um episódio anterior ao seu, a gente teve o Bandeira do Luxemburgo que veio aqui, falou muito do Gustavo. Não acertou nenhuma vez o nome do Gustavo, falou Magliote, não é verdade? O Magli, ele não falou nenhuma vez o Maglioca, mas ele falou com um carinho enorme, ele falou exemplos que ele deu do Maglioca, chamando para ele assim, de explicar, falou, você não mexe no meu time, mas senta aqui do meu lado, me explica como é que tá o time, que aí eu vou montar o time e o treino. Então, assim, é muito legal você escutar essas histórias. A gente fez uma homenagem bacana também para a família do Doc. A gente pegou depoimentos de várias pessoas chaves, que a gente até divulgar, mas ficou tão bonito e ficou até um pouco pesado que a gente achou mais legal a gente entregar esse pendrive para a família. Então, a família dele vai ter, e foi uma dificuldade, porque as pessoas raramente a gente tinha uns 6, 7 minutos conversando do seu momento com o Doc, a pessoa falar interrupta, ela parava para chorar. Então é um cara bem bacana, que a gente... Foi um privilégio poder estar trabalhando com você. Foi um privilégio. Marcelão, outra pergunta que eu quero te falar da Dux é o seguinte, como que foi, você já pincelou também, mas como que foi e por quê, e qual o aspecto que de fato interfere esse rebrand de vocês? A turma tá super em cima, já tô alinhando com o Douglas de trocar a comunicação aqui. Aqui também eu vi, já tá no Nutrition Lab ainda. Esse rótulo também tá antigo. Tá antigo. Tudo bem. Tudo bem, tá na transição. Depois a turma edita aí, já coloca uma... Mas assim, como que surgiu o start? Como foi o processo para chegar no Human Health? E o que afetou na parte interna, no canal de distribuição? Eu sei que vocês estão entrando um pouco mais na parte farmacêutica. Quem comentou de vocês aqui foi o Piponzi, o Rodrigo Piponzi, que é do Conselho da Droga A. Ele falou, a gente está com a suplementação, a gente tem uma parceria com a Dux. Ele mencionou naturalmente. Não, naturalmente não, também. Tá rolando tudo aqui, Dux. Naturalmente ele foi influenciado. Ele também mencionou que vocês estão muito fortes nessa parte farmacêutica. Então eu queria entender, mercadologicamente falando, esse processo de o start que deu para mudar, que é difícil ter esse rebrand. Como foi o processo para mudar? Se contratou uma consultoria ou não para isso? Se botou todo mundo no hotel, só vai sair daqui se a gente achar o nome. E o que afetou depois na empresa esse aspecto da mudança de nome? Ótimo. Bom, esse é um movimento que a gente já vinha planejando e ensaiando há algum tempo, né? Acompanhando as tendências de mercado, né? A evolução do consumidor. A gente já via que a nossa marca foi uma marca antiga, né? Construída para o esporte, né? Para o atleta, e que se a gente quisesse expandir esse posicionamento para ir além do esporte, falar com outros consumidores, os novos consumidores, a gente teria que repaginar e que atualizar um pouco essa comunicação. Então, esse desejo já vinha de anos, né? Não sei precisar de quantos anos, mas no mínimo 3 anos ali que a gente tinha a ideia e o plano de um dia fazer um reposicionamento de marca. Só que esse é um projeto que tem que ser feito com muito cuidado, porque ele vai mexer talvez no ativo mais importante da companhia. Ele exige um esforço coletivo e orquestrado muito grande, porque você muda tudo. De repente você tem que atualizar todos os pontos de contato com o mercado, né? Precisa ser um planejamento coerente, sólido, né? Onde você esteja muito convicto do passo que você está dando, porque ele reverbera para o bem ou para o mal, né? E ele exige investimento, né? Não só financeiro, mas de tempo, de esforço, de recursos, né? Então a gente estava aguardando o momento certo para isso. A gente tinha esse desejo, mas esperava um momento que a empresa estivesse preparada para isso. E ele acaba sendo também um assunto um pouco divisor de águas, né? Que ele represa vários outros projetos. Porque a partir do momento que você define que você vai fazer um rebranding,
todos os outros planos passam a depender dele. Porque você fala assim, puta, mas eu vou lançar um produto. Você fala assim, cara, calma aí. Eu vou lançar na marca antiga, deixa eu esperar lançar na marca nova. Ah, não, vou, sei lá, vou começar uma parceria. Não, vou abrir um canal novo. Putz, mas talvez seja melhor eu abrir o canal Pharma quando a gente tiver com a marca nova, que vai ser muito mais compatível com esse canal. Então você começa a atrasar todos os outros projetos por conta desse. Ele se torna um gargalo, né, no final das contas. Então a gente esperou o momento certo, né? A gente já quis ter feito antes, né? Não deu, por uma série de motivos. No início, a gente foi atrás de ajuda externa, né? De consultoria, de agências, mas em determinado momento do projeto a gente resolveu pausar, por também vários motivos. E em determinado momento a gente contratou a nossa atual executiva de marketing, nossa diretora atual, e ela chegou no momento ideal para isso. Isso foi quando? Faz quanto? Foi agora, esse ano. Foi sim. Março desse ano. Quando ela entrou, a gente já tinha um trabalho já desenvolvido, né? Ela pegou aqui o projeto numa fase bem avançada, mas a chegada dela foi fundamental para a gente conseguir dar continuidade e, de fato, concluir o projeto, né? Em lançar a marca nova, em fazer um plano robusto de comunicação, em garantir a coerência e a consistência de marca em todos os pontos de contato, né? Ela fez talvez a parte mais difícil, que é executar, né? Porque antes disso a gente planejava, a gente desenhava, a marca já estava mais ou menos desenhada, as ideias já mais lapidadas, mas a parte de pegar tudo isso e falar, não, agora vamos, é a parte mais complexa, né? Que é onde você vai realmente com todo o seu time para o campo e fazer essa virada de marca. E todo esse projeto, né, a gente tem muito orgulho de dizer que foi feito dentro de casa, né, com o nosso time próprio, que foi brilhante, um time, não só o time de marketing, que é o principal responsável pelo projeto, que desenvolveu logo, todos os desdobramentos de embalagem, site novo, tipografia, paleta de cores, novo manifesto de marca, novo vídeo de apresentação, todo esse enxoval de comunicação foi feito dentro de casa, que é extremamente competente, mas é um projeto que envolve a empresa inteira. Né? Que para virar o logo, você precisa de time de P&D, time de fábrica, time de logística, que precisa colocar as novas embalagens na rua e descontinuar as embalagens antigas, time comercial, né? Que vai a campo comunicar essa novidade, enfim, de fato é um projeto que mobiliza 100% da companhia. Né? Então, foi esse todo um processo longo, demorado, trabalhoso e que ainda não acabou. Né? Ele continua acontecendo, né? Tanto é que aqui a gente ainda está com os rótulos antigos, o que é natural, porque é uma virada, não é uma virada fácil. Né? E agora, continuando a responder a sua pergunta, esse novo momento de marca, ele de fato destrava todos esses projetos que estavam represados, né, até então, e ele comunica uma marca muito mais aderente ao momento atual de mercado. Até aqui, o que a gente tem recebido são feedbacks extremamente positivos, as pessoas estão, felizmente, percebendo tudo aquilo que a gente quis comunicar com a marca nova e tem aberto novas oportunidades para a gente. Então, os novos canais que a gente está começando a explorar agora estão tendo muito mais aceitação com a marca nova. Porque uma coisa é você tentar colocar um produto de nutrição esportiva e endurance dentro de uma farmácia com um logo antigo que comunicava essa mensagem esportiva, né? Agora, com um portfólio mais adaptado, mais amplo, uma marca nova, acho que o processo de identificação e aceitação desses canais se torna mais fácil, né? Então, acho que é isso que a gente espera a partir de agora, a gente conseguir expandir a nossa atuação, né? Explorar novos horizontes e novos canais, fazer com que a marca seja vista pelo consumidor como uma marca de saúde humana. E o que eu acho legal dessa parte de saúde humana, não sei se o objetivo foi esse, estou falando agora como consumidor de fato. E eu já mandei várias fotos do meu filho brincando com os porteiros da Dux ali. Eu acho que de um leigo, você vai escolher... A parte mais difícil de um leigo que é saúde para sua família é você ir lá no supermercado e você escolher os produtos. Porque os produtos, você acha que está comendo um produto saudável ou não. Até o Renan, que é da área da saúde, ele comentou, pô, esse produto não é saudável, vocês estão de brincadeira aqui comigo. Até recentemente o Marquese fez uma brincadeira também, ele comeu uma barrinha de proteína de vocês
e ele comentou que, cara, isso aqui não me parece saudável. É Porque bom ele demais gostou, pra é bom ser demais. saudável. Então, assim, a gente, como leigo, a gente não sabe. Eu acho que essa linha de produtos, essa linha de comunicação que vocês fazem no Women Health, eles vão facilitar muito na tomada de decisão minha. Então, por exemplo, eu quero que meu filho se alimente de forma saudável. Então, é uma briga em casa. Minha esposa é super doce, eu sou zero doce de alimentação. Eu quero que meus filhos já tenham esse processo de alimentação saudável, facilitar a vida deles. A gente se posiciona até o... É clássico, assim, quando quem faz a... Eu fico com meus filhos e eu levo meus filhos da escola todo dia. A minha esposa faz o café da manhã da turma, pra levar na bolsa. Quando às vezes ela sai para jantar no evento, eu faço tudo. E eu faço a lancheira dele para ir para a escola. A lancheira da minha esposa é polvilho, é pão com requeijão. Cara, a minha não. A minha eu pego batatinha doce que sobra do almoço ali que eu consigo colocar. Eu coloco o suquinho da Xandô, nada contra, mas eu coloco lá a caixinha de proteína da Dux. Cara, eu faço super saudável do meu filho. E meu filho adora. Os filhos detestam que a esposa dele vai para evento. Eu ia falar isso. Pode ser que hoje seus filhos não gostem muito, mas no futuro Eles vão vão te agradecer. Eu digo isso porque, assim, vamos supor, é que com a Dux é sacanagem, porque óbvio que eu vou comprar da Dux. Vamos supor que se não fossem de vocês, a gente não conhecesse vocês e não teriam Dux numa prateleira de supermercado. Eu tenho lá o bebida láctea com proteína, da Danone, e eu tenho da Dux, de um concorrente da Dux. Cara, eu vou da Dux. Perfeito. Mesmo que eu não sei se é melhor ou pior, às vezes pode ser que outro desenho um super muito mais caro, e eu não vou olhar o preço quando eu relaciono de saúde, eu vou no da Dux, do que no Danone. Então, assim, eu acho que vocês têm um caminho para seguir, e esses jovens pais como eu, Renan, Marquese, a gente vai tomar a decisão da informação e do recall que a gente tem. Eu não vou pegar um produto da Unilever, não vou pegar um produto da Danone, sendo que tem um produto que na minha cabeça é igual, uma empresa de suplementação. Isso remete a um recall de saúde. Então, essa é uma estratégia que vocês têm? Vocês vão lançar mais produtos relacionados a esse... fora... Não sei como classificar, fora da suplementação. Eu consigo te explicar de uma maneira mais resumida, né? Como é que a gente enxerga hoje o mercado? Para nós, existem 3 grandes mercados que são mercados irmãos, adjacentes, né? A gente tem o mercado de medicamentos, que é tudo aquilo que remedia a doença, né? Tudo aquilo que cura uma doença que já se estabeleceu, né? A indústria farmacêutica que a gente já conhece, com todas as suas qualidades e defeitos, né? Do outro lado, o mercado de alimentos, né? Que é a comida, é o que a gente come, que a gente compra para alimentar a nossa família, a compra de mercado que a gente faz em casa para encher a nossa geladeira, que também tem as suas qualidades e os seus defeitos, né? O mercado de suplemento está no meio deles. Então, ele tem um pouco, né, de um aspecto farmacêutico, um aspecto, não são as características, um aspecto farmacêutico. Ele também carrega um pouco de um aspecto alimentício. A gente tem a nossa linha principal, que é suplemento, né? Puramente suplementos, por definição, e a gente enxerga um potencial de explorar as intersecções entre esses mercados, né? Então, tentando resumir o que você trouxe aqui, o que a gente hoje tem explorado e pretende explorar cada vez mais é a intersecção entre o mercado de suplementos e o de alimentos, que são, resumidamente aqui, os alimentos saudáveis, né? Aquele alimento que a gente está acostumado a comer, como o lanche do seu filho, que pode ser mais saudável do que ele é, né? Não precisa usar os ingredientes que a indústria alimentícia está acostumada a usar, muito movidas por margem, resultados financeiros e facilidade produtiva, né? Dá para ser melhor. É mais difícil? É mais difícil. Vai custar mais caro? Vai custar mais caro. Mas é melhor. Para a nossa saúde é melhor, né? É tão saudável quanto um whey em pó? Não, né? Ele tem ingredientes aqui que vão trazer um aspecto diferente, uma textura diferente, uma consistência diferente, que ele se aproxima um pouco mais do alimento. Mas não por isso ele precisa ser um alimento com todos os questionamentos que a indústria alimentícia sempre teve, né? Dá para ser mais saudável, né? E concordo com você. Quando você está numa decisão de compra,
Quando você vê um alimento, né, um produto oferecido por uma indústria alimentícia, com todo o histórico e reputação que eles têm, e esse mesmo produto, ou um produto concorrente oferecido por uma indústria de suplementos, que já se originou a partir de um discurso de saúde, de cuidado com a saúde, de esportes, etc. e tal, a sua tendência é confiar mais naquele que, né, que já tem um histórico, né, e uma propriedade maior para falar e desenvolver produtos com esse apelo, né? E acho que é mais ou menos um pouco da experiência que você, não sei se o Renan ou qualquer outra pessoa, acaba enfrentando num ponto de venda. Poxa, vou comprar aqui um produto saudável. Cara, eu vou comprar aqui de uma indústria centenária, alimentícia, que já passou por uma série de questionamentos, né? E que é natural, né? É a origem da indústria. Eles têm um modus operandi, eles têm ali uma cultura estabelecida em volta desse modelo, né? Ou vou comprar de uma indústria que, cara, é a mesma indústria que eu compro o meu whey, a minha creatina e o meu recovery pós-treino. Aí ali você forma a sua decisão. Então, sim, né? Respondendo finalmente a sua pergunta, a gente pretende continuar explorando cada vez mais essa intersecção, porque a gente acredita que existe muita oportunidade para ser preenchida aqui, de alimentos saudáveis que podem ser ainda mais saudáveis se a indústria de suplementos entrar com toda a expertise que ela tem para preencher esse espaço. Ah, legal. E aproveitando também, vocês estão entrando em vários novos canais, inclusive eu sei que vocês estão na Track Field também. A gente avisou o pessoal da Track Field que você ia vir para cá, eles fizeram questão de trazer um presente para você aqui. Que bacana. Da Track Field. Abrir? Pode abrir. Pô, enquanto eu abro aqui, já vou agradecendo o pessoal lá. A gente mandou produto nosso para eles também. O Fred vai vir pra cá, ele tava sem agenda, ele vai vir pra cá. E aí, quando o Fred for vir, eu aviso vocês. Essa é a nossa coqueteleira. Essa daqui é. Deixa eu colocar seu suplemento aqui. Só aceita suplemento Dux aí, né? Só Dux. A outra da Cospe, né? A Cospe. Tecnologia nova. A tecnologia é boa. E uma mochila da Track Field também. Ah, isso é uma mochila? A mochila. Toda compacta. Pra praia, pra viajar, pra você De bola. foi o seu próximo ar. A camiseta Tá aqui dentro. Tem também uma outra sacola aqui. Peraí, deixa eu... Pô, show de bola. é a animação, bem essa show. sacola. Tudo legal. E o tamanho pequeno, né? Porque só tem uma hora grande em casa. Andando pra lá e pra cá. A minha que eu ganhei deles, a minha esposa roubou. Então fica de alerta aí que tua esposa vai querer roubar também. Isso cai bem pra esposa lá na praia. E uma camiseta da Care Club também, que a Track Field faz com a gente. Pô, muito obrigado, pessoal. Essa só eu e o Renan temos, hein? Que isso. Então, Você pra quer usar treinar? essa daqui precisa... Ela pesa no ombro aqui. Mas Né? torta varal. Trata varal. Eu vou pegar mais uma, vou dar pro seu pai pra ela ficar dando Fechado. dinheiro, cara. Na verdade, essa é o seu pai. Tá bom, essa daqui eu não vou dar pra ele, então vocês me devem, eu vou dar pra ele agora. Gente, obrigado. Legal. Muito bom. Como que é o processo de P&D de vocês? E olha que eu participei já, né? Quando eu fui visitar a fábrica de vocês, eles estavam fazendo... Vocês podem falar, se não puder no final, você fala que não pode, a gente meio que corta. Tá bom. Eles estavam fazendo uma creatina com sabor. E aí eles me convidaram ali para testar alguns sabores de como que era. Então foi muito legal. Então conta qual a sua barrinha predileta, qual o sabor predileto e como que é o seu processo de P&D lá dentro da Dux. Bom, vou começar então pela segunda pergunta, e aí eu emendo na resposta da barrinha. O nosso processo de desenvolvimento e inovação, ele começa em marketing, que é o responsável por identificar tendências, por analisar a concorrência, não só a concorrência nacional, como concorrência importada, e entender o que o consumidor precisa. Né? Então, Vocês fazem viagem para ir para fora? fazemos né? viagem, analisamos A relatórios. gente está disponível, teu passaporte está. Ah, a gente tá vai inteiro, ajudar. certo. A gente vai, se precisar, a gente Pode ajuda. cada um pagando É isso, a gente consome relatórios, estudos, pesquisas, ouve muito o consumidor, né? Seja lá qual seja esse canal de escuta, através do nosso saque próprio, através dos nossos influenciadores que nos trazem muitas informações valiosas, através da nossa comunidade médica, né? Que às vezes faz comentários, traz demandas dentro do consultório, né? Seja o paciente ou às vezes o próprio nutricionista nos traz essa demanda, então a gente vai formando, a partir de todos esses insumos que a gente recebe, a gente forma uma visão de portfólio, né? Então, esse é a origem.
de um novo produto, de um novo desenvolvimento. A partir daí, ele parte para as nossas áreas técnicas, que vão avaliar, do ponto de vista técnico, a viabilidade de desenvolver aquele produto, né? Porque muitas vezes, no desejo, no papel, o produto é lindo, maravilhoso. Só quando você vai transformar isso num produto, fazer a química, misturar os ingredientes, tentar chegar no sabor, respeitando, né, as exigências regulatórias do Brasil, nem sempre é possível, né? Aí tem que entrar as áreas técnicas para falar assim, cara, isso aqui dá, isso aqui não dá, ó, experimenta, vê se tá bom, se não tá bom, e aí começa uma interação entre essas áreas, né? Marketing, tentando chegar onde era o plano inicial, e as técnicas tentando viabilizar aquele desejo, né? Que foi aí que você conheceu, provavelmente num comitê de degustação, né? Onde a gente reúne marketing nas áreas de P&D e outras lideranças para deliberar sobre um novo produto. Se aquele produto está bom, se não está bom, aí depois a gente parte para outras análises. Análise financeira, né? Se a margem do produto está saudável, análise mercadológica, análise industrial, né? Onde que a gente vai produzir esse produto? É uma tecnologia produtiva que a gente tem dentro de casa ou a gente vai ter que terceirizar, né? Então, todas essas validações têm que ser feitas ao longo do processo até lançar o produto. Então, é um processo longo que dura aí meses. Dependendo do produto, pode durar de 3 a 4 meses. Produtos mais complexos podem durar próximo de 1 ano aí para ser lançado. Então, esse é o ciclo de inovação que a gente chama, né? Você comentou aqui no dia que você esteve lá na nossa fábrica sobre uma degustação que pode falar, não tem problema, até porque o produto já foi lançado. Eram as creatinas saborizadas que a gente lançou no portfólio da Eat Clean. Que legal. Então, foi um exemplo aí que você pode testemunhar pessoalmente. Então, é assim que funciona o processo de desenvolvimento de um produto. É algo complexo, demorado, muito criterioso e um trabalho totalmente coletivo, né? Não é responsabilidade de um time ou de uma pessoa só. É realmente muita gente que se envolve ao longo de toda a cadeia, né? Então, agora já respondido a pergunta? Bom, as nossas barrinhas realmente, sou suspeito para falar, mas elas são muito reconhecidas pelo sabor, né? Felizmente, a gente tem tido feedbacks cada vez mais positivos das barrinhas. A gente já tem vários outros sabores para serem lançados. Já adianto que são sabores que estão espetaculares, mas não vou contar aqui, vou guardar segredo, vou manter o mistério. E do portfólio atual, o meu sabor preferido é chocolate com amendoim. Eu gosto também. Eu acho muito bom. Bom demais. É bom demais. Me lembra um pouco o Snickers. Como é que chama aquele outro chocolate? Aquele Charge. Charge. Verdade. Naquela caixinha sortida. Então, remete um pouco à infância. É o meu sabor preferido. Concorre de igual por igual com vários outros aí. Acho que eu gosto o maior sucesso hoje é chocolate branco com frutas vermelhas. Nossa. Gosto muito também, mas acho que como o chocolate com amendoim é mais novidade, eu estou um pouco mais apegado a ele. Eu fui na fábrica, assim, o processo de vocês, pior que assim, foi um arrependimento enorme. O Kevin foi super legal comigo, levou todos os pontos. Eu fiquei uma tarde inteira aí na Dux para ver a fábrica. E aí a gente passou, tava rolando, eu vi o processo das barrinhas. Só que não era exatamente, então a gente fez um ciclo para voltar. Já tinha almoçado? Já tinha almoçado. Então é melhor. Você entra lá antes de almoçar, cara, sobe aquele cheiro, parece que você... Não, mas fantástica fábrica de chocolate. Mas olha a cagada que eu fiz, porque que eu e o Kevin a gente acabou errando o timing. Passou do lado, mas eu não entrei. Não, fica tranquilo, Xuxa, a gente volta aqui, porque vamos fazer um ciclo, né? Que ele quer passar tudo o ciclo. Quando eu voltei... Tinha parado, você já estava no processo de limpeza. Eu e o Kevin, a gente ficou... Não, o próprio Kevin falou, não tem como... Ele perguntou assim, você já passou os produtos químicos de limpeza? A gente está no meio do processo. Tipo, a minha sensação era que se não tivesse os produtos químicos, ele ia mandar ligar só para mostrar. Vale a pena. E ele ficava falando o tempo inteiro, falou, Xuxa, é um negócio, é um núcleo, e aí derrete o chocolate, assim, você vê... Você já pegou uma barrinha direto que sai pingando, é maravilhoso, fiquei com água na boca. Precisamos, então, marcar uma nova visita, dessa vez com o Renan. Vamos chamar o Renan aí também. Avisa o pessoal antes para garantir que a máquina vai estar pronta, e a sensação é de experimentar um bolo saindo do forno, sabe? Exatamente. O bolo que acabou de sair do forno é diferente do que o bolo Não depois tem de um dia, né? Exatamente. E um último presente, não sei se você conhece a marca. Pô, já ouvi falar. Já ouviu falar dessa marca? Talvez seja um dos presentes que a turma mais gosta e faz questão. Às vezes outros produtos eles nem... Vamos daqui, não precisa, para devolver? Não, pode levar. O da Dux eles nem comentam, já fazem questão de levar.
E aí, todo convidado, a gente dá um kit aqui da Dux pro convidado. Opa. Ainda tem a marca antiga. Fazer Exatamente. meu jabá aqui, ó. Pode fazer. A gente sempre entrega um kit, a gente tenta se adaptar. Por Tô exemplo, precisando de gel, viu? aí, Incrível que pareça, eu tô assim. Agora que a gente comentou, eu falei, você tá acostumado a dar essas coisas, né? Agora você vai ganhar. Olha, gente, eu não vou devolver, não. Vou levar, que eu tô precisando. Obrigado, baita orgulho. Ó, esse aqui tá no rótulo novo. Tá tem um vendo? rótulo novo. Já é rótulo novo. É. Muito bom. Cara, eu tenho, assim, eu vou falar, obviamente, uma opinião não é importante, Claro que é. mas de como que eu enxergo a marca Dux e como que eu escuto dentro da minha bolha de amigos da marca Dux. E aí, obviamente, quando a gente fechou essa parceria, já faz um bom tempo, sempre que eu tenho oportunidade, eu vendo vocês. Lá no Pinheiros foi um caso explícito, acho que foi o melhor caso que eu tenho para contar. Mas eu tenho uma galera que acha que é o aumentar do bolo, que eu acho que é fundamental para as empresas de suplementação, é você buscar um público que não é consumidor de suplementação. Isso, eu acho que vocês estão indo muito bem. Vocês estão sendo a primeira marca de suplementação de muita gente. Então, eu vou falar de um esporte que eu consumo, que é o futebol. Está tendo um processo ainda de melhoria do futebol amador. Por exemplo, a corrida é amadora, as pessoas já consomem suplementação, se cuidam. O Renan joga basquete, eu não sei como é que é no basquete, mas o pessoal acho que se cuida um pouco mais. O futebol é uma várzea que está mudando. Acho que efeitos Cristiano Ronaldo da vida, que mostram a importância da preparação física, está indo para o futebol amador. E as pessoas me perguntam e eu ofereço a marca de suplementação. Muitos têm dúvida sobre a suplementação. Eu falei, putz, mas eu tenho uma aqui que me indicaram, mas será que é boa, Xuxa? O que você acha dessa marca? Eu tenho uma de preferência, mas fala a sua. Então, me ofereceram uma tal de Dux. Falei, porra, é essa? Então, eu acho assim, independente do trabalho que vocês fazem com a gente, vocês estão conseguindo se comunicar bem e está sendo aquela marca de suplementação que a turma que não consome suplementação abraça. Então, isso está sendo muito legal, está sendo muito ligado à performance. E assim, eu conheço várias marcas de suplementação, trabalho na área da saúde, eu não consigo, de fato, identificar quais os benefícios de todos os produtos. Então, você vai meio que na compra do projeto da marca. Eu vejo uns pangaré lá do Pinheiros que fala assim, não, eu comprei da Dux, não, Dux é que tem a melhor qualidade. A minha vontade é, como é que você estudou aonde isso? Quem te falou isso? E que lado de marketing é ótimo, porque o cara tá achando isso, tá divulgando isso. Você pergunta pra ele, por quê? Não, porque a Dux é a melhor marca de suplementação. Tá bom. Uma percepção subjetiva. Exato. Não sei dizer por quê, mas eu sei. Exato. Então vocês estão tendo muito sucesso com isso. É legal colocar, a estratégia de vocês está super correta nisso. Se comunica muito bem. É muito fácil para nós vender Dux. Então a gente influencia muita gente nas compras da Dux. A gente tem nosso cupom que já está rodando aqui embaixo, aqui, né, Gão? Para comprar produtos da Dux, com os descontos da Care Club. E aí eu acho que vocês estão tendo muito sucesso nisso. Então, para fechar um pouco aqui o nosso podcast, eu tenho que te falar isso, porque tanto a crítica eu acho positivo, é super importante, mas o elogio também é bom para falar assim, putz, então isso aqui eu não preciso mudar, estou no caminho certo. Eu sei que vocês sabem, mas também ter esse feedback direto para vocês terem essa percepção. Obrigado, cara. Estou super feliz. E vou te dizer que esse é uma das consequências de todo o trabalho que mais nos orgulha. Sim. Muito mais do que o resultado financeiro, do que a abertura de um cliente novo, do que, cara, acho que o que mais nos satisfaz e que nos faz cumprir o nosso propósito e confirmar de que tudo que a gente passou aqui valeu a pena e continua valendo a pena são as manifestações espontâneas do público, né? A galera que olha e fala assim, pô, você é da Dux, cara, excelente, nossa, tu compra toda semana, o meu armário tá lotado de produtos de vocês. Isso daqui é realmente a comprovação, a confirmação de que a gente está fazendo alguma coisa de bom, né? E cada vez mais esses comentários estão surgindo em contextos totalmente inesperados e aleatórios, cara. Então é isso. Um mês atrás eu estava deitado numa maca de fisioterapia, né? E aí alguém comentou da Dux, a mulher levantou a cabeça, uma senhora, assim, Dux? Você é da Dux? Não, eu tô tomando produto de vocês, sendo dia, tô adorando e tal.
Hoje, cara, para não ir muito longe, né? Hoje, eu tô de mudança agora, né? Tô mudando de casa. E hoje de manhã eu passei numa loja de tinta para comprar uma lata de tinta. Legal. E eu tava com essa roupa. Porque eu vinha pra cá hoje, falei, vou uniformizado. Tava com essa roupa. O atendente da loja, depois que ele me atendeu, me entregou meu pedido, ele falou assim, posso te perguntar uma coisa? Eu falei, pode. Essa Dux aí é a marca de suplementos? Eu falei, é. Ele falou, pô, eu tô tomando a queratina de vocês, tô adorando. Que legal. Que legal. Cara, né? Eu quando tô que eu ia adorando, não imaginar- tem sabor, nada. E o cara tá adorando. Tá adorando. Eu Ó, misturo na que vai água, mudar? não tem sabor, É isso. mas é muito Quando legal que eu ia isso. imaginar que, por exemplo, o avô da minha esposa tem 92 anos de idade. Tá. Consome whey creatina. Então, quando você vê a marca ganhando essa proporção, essa capilaridade, de fato conseguindo conquistar o nosso grande objetivo, que é o objetivo de nutrir a saúde humana, né? E aí o humano é isso, o humano não é só o triatleta, não é só o corredor, né? O humano é o adolescente, é a criança, mas a criança com todos os cuidados e restrições de suplementação para essa idade, é o adolescente, é o adulto em todas as suas fases da vida adulta, né? Uma hora você está no início de carreira, com toda a energia, né, com vários planos, uma hora você resolve virar pai, resolve virar mãe, a mãe depois tem o período da gestação, da lactação, depois da fase adulta você entra, a mulher entra na menopausa, o homem também vai tendo todos os efeitos, né, da idade, aí tem a terceira idade, que talvez seja o momento mais importante da suplementação, né? Acho que se for selecionar aqui um público que mais precisa de suplementação é o idoso. Então, de fato, a gente vê todo esse nosso propósito se materializando, é um motivo de grande orgulho. E além da conquista do público final, tem também a questão que dá o endosso e autoridade, que é a conquista da comunidade técnica, né? Eu também vejo que, da mesma maneira, a comunidade de saúde, médicos, nutricionistas, tem esse reconhecimento pela qualidade técnica do produto, sim. né? Você não vai ver um médico falando, come essa barrinha porque ela é uma delícia, mas ele confia no produto. Verdade. Então isso a gente percebe muito, a gente percebe aqui, né? A gente vive esse universo, né? Isso dá autoridade, dá um embasamento. Aqui assim, é um público que a gente olha e lida com muito, muito carinho, muita atenção, que são os reais formadores de opinião, né? A gente tem vários formadores de opinião, o influenciador é um, o atleta é outro, o lojista é outro, mas assim, quem é a autoridade no assunto e que pode falar com propriedade e endosso é o profissional de saúde. É ele que estudou aquilo, é ele que se formou naquele assunto, é ele que sabe o que faz bem e o que não faz bem para o corpo humano, né? E a gente hoje faz um trabalho muito bom. Muito intensivo, né, e muito próximo com toda a comunidade médica. A gente tem um time de mais de 20 visitadores que roda o Brasil inteiro visitando profissionais de saúde, justamente com esse objetivo, de poder ter um tempo ali mais dedicado para mostrar os nossos produtos, a formulação no detalhe, mostrar evidências científicas, estudos que comprovam os benefícios do produto, né? É um outro tipo de discurso, é um outro tipo de argumentação, né? Uma coisa é você vender o teu produto ou apresentar o produto para um influenciador ou para um consumidor final. Você vai destacar muito mais. Você vai, obviamente, mencionar os objetivos, os benefícios que ele proporciona, mas de uma maneira mais leiga, né? E você vai destacar aqui aspectos de sabor e etc e tal. Quando você entra no consultório, você precisa ter muito mais profundidade, né? Você vai falar ali no nível de detalhe muito mais minucioso. E uma vez que você conquista a confiança desse profissional, ele reverbera essa mensagem de uma maneira muito mais potente. Isso é, de certa forma, continuar se preparando para o futuro, porque eu vejo que esse cenário ele vai ser cada vez mais presente, né? A alimentação saudável, ela finalmente tá virando moda. Olha que coisa boa tá virando moda, né? E daqui a pouco a alimentação tá virando prescrição. Exato. É igual prescrição de medicamento. Você prescreve o que vai comer. A pessoa segue. Poxa, você tem filho pequeno como eu. Cara, você ouve da pediatra o que é para ele comer, o que é. Você tá seguindo literalmente indicações técnicas para alimentação, né? Então você ter esse reconhecimento da comunidade técnica é certamente fundamental. Certeza. Marcelão, obrigado por você ter vindo. Já acabou? Já acabou, cara. Pena. Infelizmente, meu. Se quiser te bater no papo Ah. aqui. Para mim foi incrível tua presença aqui. Eu vou pedir um favor para você. Seguinte, esse projeto aqui do podcast, a gente anda nos corredores e as pessoas abordam a gente. Tipo, fala assim, pô, eu vi tal entrevista, eu vi tal. Inclusive no Pinheiros, no Paulistano, as pessoas falam e comentam. E a gente vai lá, pô, mas você tá conversando comigo no offline, mas fala no online. Então olha para essa câmera aqui, pede para a turma, ó, se você gostou dessa conversa, desse bate-papo,
curta, compartilha, comenta aí, fala que tá ruim, beleza. Me dá sugestões de produtos e sabores para eu ter aqui na Dux. Manda um recado pra turma, que a turma não curte, não comenta, apesar de gostar do podcast. Beleza, vamos lá. Bom, galera, antes de mais nada, obrigado pela audiência, pelo tempo e paciência de todos vocês que assistiram até o final ou assistiram uma parte da nossa conversa. Queria fazer um apelo, um pedido especial aqui. Por favor, interajam com esse conteúdo, curtam, compartilhem, contem para os amigos, façam comentários, críticas, elogios, sugestões. Se possível, sigam também as nossas redes sociais. Dux, vamos colocar aqui também ali de vocês. É isso. A interação com vocês é super importante, afinal de contas, a gente, Dux, quer e pode quer, estamos aqui por causa de vocês. Então, vocês são a parte mais importante aqui de tudo isso que está acontecendo aqui e a gente precisa ouvir vocês. Então, não hesitem em comentar, em interagir, em trazer opiniões, sugestões, que a gente está aqui para atendê-los e sempre melhorar. Não é isso? Perfeito. Perfeito. Assim a gente encerra mais um podcast, galera. Obrigado por vocês terem assistido. Curta, comente e compartilha. Beleza? Tchau, turma.